sobre o caso Master, o que a gente vê, Felipe, é que o ministro Dias Toffoli tenta se distanciar do caso. E é exatamente isso que traz a reportagem da Luana Patriolino, matéria que está aqui no nosso portal metrópolis.com. Estou até tentando encontrar aqui essa matéria. Se eu não encontrar aqui, produção, pode abrir a matéria aqui para mim, por favor? Porque é isso, o ministro Dias Toffoli está tentando sim se distanciar, talvez até por uma pressão da própria Suprema Corte, dos seus pares. Ele teve que se distanciar há cerca de um mês da relatoria do caso, teve que obrigatoriamente se distanciar. Ele não queria deixar a relatoria do caso Master. Houve aquela reunião que deixou todos os demais ministros muito envergonhados, muito sem graça. Por isso, o ministro acabou deixando a relatoria, não se declarou suspeito. Os demais ministros também não declararam o ministro Dias Toffoli suspeito. A relatoria acabou passando para as mãos do ministro André Mendonça, isso faz aí perto de um mês, e agora o ministro Dias Toffoli... É incrível, né, Felipe? Caiu de novo nas mãos do Dias Toffoli. Ontem, quando eu vi essa notícia, eu pensei, meu Deus, e agora? Será que ele vai aceitar? Vai se declarar suspeito? E fiquei naquele tempo ali esperando ver o que o gabinete do Dias Toffoli iria responder. Passado ali um tempo, de fato o gabinete respondeu que havia se declarado suspeito, que o ministro havia se declarado suspeito no caso Master dali para frente, no caso da CPI especificamente, e também no caso do julgamento agora na sexta-feira. Ou seja, o Dias Toffoli também não vai julgar se Daniel Worcaro é culpado ou não é culpado, se vai soltar ou se vai deixar Daniel Worcaro preso nessa sexta-feira. Para quem não está entendendo nada, há um julgamento virtual, vai acontecer um julgamento virtual na Suprema Corte, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, começa na sexta-feira de forma virtual, ou seja, são 5 ministros na segunda turma, tirando o ministro Dias Toffoli, que se declarou suspeito, por motivos íntimos, de foro íntimo. Os 4 ministros, então, da segunda turma vão julgar a decisão do André Mendonça, vão referendar a decisão monocrática de André Mendonça, se vão soltar ou manter Daniel Worcaro na prisão. O ministro Dias Toffoli, então, mostra com isso que quer se desvencilhar, quer sair aí de perto do caso Master. A matéria estava aí para vocês no portal Metrópolis. E o título da matéria é essa: Toffoli tenta se distanciar do caso Master um mês após deixar a relatoria. O ministro colecionou série de polêmicas à frente da investigação e nessa quarta ele declarou ser suspeito em 2 situações do caso. Quais são as 2 situações? No caso da CPI e também no caso do julgamento dessa sexta-feira que eu acabei de explicar para vocês. É o mínimo também, né, Felipe? É o mínimo. Confesso, como eu disse, que eu fiquei ali com medinho quando eu vi que era o ministro Dias Toffoli. Eu falei, meu Deus, é coincidência demais. Fiquei com medinho, fiquei ali esperando a manifestação do gabinete do ministro. Logo ali saiu a manifestação do gabinete do ministro, me deu um alívio. Falei, ufa, menos mal, não é possível que isso iria acontecer. Não, exatamente. Você vê, Neila, que o roteirista da política do Brasil, né, tá caprichando, né? Quando a gente acha que o absurdo acabou, cai no colo do Toffoli a decisão sobre se instaura ou não instaura a CPI do Master por meio de mandado de segurança dos deputados da Câmara dos Deputados, né? E ele resolveu, né, se afastar do caso do Banco Master, numa clara demonstração, né, que não tem para onde correr o Dias Toffoli, né? E uma clara demonstração também que não tinha por que ele ser o relator, né, do caso do Banco Master, do Daniel Worcaro, né, do inquérito, né, que agora está na mão do André Mendonça, né? Então, agiu corretamente o Dias Toffoli, né, nesse momento, né, não agiu de forma correta em querer ficar com o caso na sua mão, né, no começo, e quando ele avocou para si, o processo está na primeira instância, mas agora agiu de forma correta, até porque qualquer decisão que ele que tomasse no caso, né, do Banco Master ia gerar muitas narrativas que iria prejudicar ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Se ele indeferisse, né, o mandado de segurança, assim como fez o Zanin agora, ia falar que está protegendo, né, o Banco Master, e se ele deferisse a instauração da CPMI, iria falar que ele estava querendo mostrar uma certa imparcialidade
que ele não tinha no caso. Então, a melhor coisa que fez o Dias Toffoli foi se declarar suspeito. Isso mostra claramente que no julgamento, né, da manutenção ou não da prisão do Daniel Worcaro, que acontecerá na sexta-feira, né, amanhã, né, pela segunda turma, o Dias Toffoli deve continuar suspeito em relação a esse caso, né? Mas, Neila, a grande questão que eu coloco aqui, e eu falei minhas palavras iniciais, né, é que, apesar do Toffoli ter se distanciado no caso, né, a decisão do Zanin foi tão absurda, né, foi tão contra a lei, tão contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que com toda certeza, né, a narrativa e a suspeita de que o Supremo Tribunal Federal está fechado no espírito de corpo, né, querendo proteger a instituição e os seus membros, né, estão jogando de forma harmoniosa, né, calculada e combinada sobre esse caso, é meio que patente, né, porque não tinha porquê, né, o Zanin decidir pelo indeferimento da obrigatoriedade de instauração da CPMI. Mas, em relação ao Dias Toffoli, agora ele agiu de forma correta e, infelizmente, ele deveria ter agido dessa forma no começo de todo esse processo, queria evitar o desgaste pelo qual está passando o Supremo Tribunal Federal nesse momento. Até porque, Felipe, vale a gente lembrar que estamos numa semana de muita discussão sobre a Suprema Corte. Discussão sobre casos na Suprema Corte, discussão que o próprio presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, vem falando sobre criar uma ética, né, uma ética específica para os ministros da Suprema Corte, um momento em que isso voltou a ser falado, então não seria... E outra, você imagina se o ministro Dias Toffoli julga esses casos específicos sobre o caso Master, expõe ainda mais os ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento, que eu ia até chamar aqui nosso próximo assunto, vou até emendar, porque tem pesquisa